Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo esse episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho que reforçar sempre o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com. Se preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar do novo filme de Luca Guadagnino, Queer. We're all parts of a tremendous whole. A curse. There's no use fighting it. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. You think he's queer? I've been spending time with him. I can't tell. Well, could always just ask. No. I want to talk to you without speaking. Why don't you come with me? Bom, eu preciso confessar que quando eu terminei de assistir Queer, eu virei para uma amiga que estava assistindo comigo na sessão para imprensa e falei uma frase que é uma espécie de meme meu, uma espécie de piada interna comigo e com meus amigos, mas que exemplifica muito bem o que é esse filme. Que doideira! Queer é baseado em um livro de William Burroughs. E se você não conhece William Burroughs, é bom que a gente faça um preâmbulo, até para vocês entenderem. William Burroughs foi um escritor da geração Beat. Na verdade, ele era um pouco mais velho do que a própria geração Beat, mas ele era tipo um mentor da geração de Jack Kerouac, Allen Ginsberg e toda aquela geração que moldou uma época da literatura norte-americana muito baseada em liberdade, baseada até em consumo de drogas, entre outras coisas. William Burroughs tem alguns livros escritos, o mais famoso deles é o Naked Lunch, o Almoço Nu, que já foi levado às telonas também. O primeiro livro dele é o Junkie. E o segundo livro, na verdade o segundo livro escrito, mas não o segundo livro lançado, é esse Queer. E aqui a gente começa a entender um pouco a história, não só do livro, mas do filme e de por que esse filme foi feito agora. Queer foi escrito na década de 1950, 51, 52, mas ele só foi lançado em 1985 por conta de seu tema. Bom, o título de estudo, Queer. Em 1950, 51, 52, na década de 1950, era
era muito complicado, para não dizer impossível, lançar um livro com este título e com esta temática, como eu vou contar para vocês do que se trata o filme e o livro. Por isso, ele só foi lançado décadas depois. O William Burroughs, ele tem uma história, a grande tragédia da vida dele, ele matou acidentalmente a mulher dele, e depois disso a vida dele passou a ser errante até no sentido geográfico. Ele morou em Berlim, Paris, Londres, no Marrocos e na cidade do México. Na verdade, foi na cidade do México que ele matou acidentalmente a sua esposa, e a partir daí a vida dele mudou e ele se tornou homossexual. A partir daí, depois da morte da esposa, ele se tornou homossexual. Esse livro Queer, e aí o filme Queer, é um livro autobiográfico do William Burroughs, assim como toda a sua obra. Mas do que se trata Queer? Queer é focado no personagem William Lee, e eu acho que só o fato do personagem chamar William diz tudo, William Lee, que é um escritor que vive ali na cidade do México, em meio a muitos bares e encontrando rapazes para sexo fácil ou até sexo difícil, e convivendo com um monte de pessoas que também viviam ali na cidade do México, uma espécie de exílio voluntário, de várias pessoas que emigraram dos Estados Unidos para lá, ele convivendo com essas pessoas, bebendo, se drogando e procurando sexo. Então é isso mesmo que vocês ouviram, é sexo, drogas e rock and roll na trilha sonora, tá? A trilha sonora do filme é feita pela dupla Trent Reznor e Atticus Ross, mas não só a trilha sonora incidental criada por eles tem bastante coisa mais voltada para rock, mas as músicas que eles optaram por colocar na trilha desse filme também tem uma pegada mais voltada pro pop, pro rock. Tem New Order, tem Prince, tem Sinéad O'Connor e por aí vai. Uma coisa moderna, uma trilha moderna para um filme ambientado em 1950, 1951, 52. Achei bem legal isso. Então, este é o início da história. Aí, em uma dessas andanças pelos bares da vida da cidade do México, ele conhece um jovem chamado Eugene e se apaixona perdidamente por ele. Ele não sabe se o jovem é homossexual. Na verdade, o próprio Eugene não sabe se é homossexual, mas os dois acabam entrando numa relação de altos e baixos, de idas e vindas. Em um determinado momento, o Eugene rejeita o William, em um determinado momento os dois estão apaixonados, e é dentro desse embate, dessa relação, uma relação de aceitação, digamos assim, do William pelo Eugene, que se dá a primeira parte do filme. O filme é inclusive dividido em vários capítulos, é muito bem dividido em vários capítulos. E essa primeira parte do filme termina quando o William propõe para o Eugene embarcar com ele numa viagem para a América do Sul. E aí começa a segunda parte do filme, eles embarcando nessa viagem para a América do Sul. O que eles queriam nessa viagem para a América do Sul, no caso, o Equador? Em uma determinada passagem do filme, o William conta para o Eugene que havia lido um artigo numa revista que falava de uma determinada planta que existia na América do Sul, no Equador, que poderia dar propriedades telepáticas para quem consumisse. Bom, tá na cara que isso é o quê? A ayahuasca. E eles vão em busca da ayahuasca na selva amazônica, em busca de uma determinada doutora, que inclusive no livro é um doutor, vivida pela Leslie Manville, que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, que pesquisa a tal planta no meio da selva amazônica, numa casa no meio da selva amazônica. Os dois vão em busca dessa doutora, da planta, e de tomar o tal chá da planta, que nada mais é do que o chá de ayahuasca. E aí vem a porção final do filme, que são os dois tomando ayahuasca, e vocês podem imaginar no que o filme se transforma. E aí o filme faz um corte para anos depois, William já voltou para a cidade do México e tá ali se inteirando, que fim levou o Eugene e por aí vai. Essa é a história de Queer e nada mais do que isso. É uma história bem simples.
E eu tava vendo algumas reviews até do livro Queer. Todo mundo que leu, eu confesso que eu não li, todo mundo que leu e falou sobre o livro Queer falou exatamente isso. O livro é bem simples, é uma história muito simples, mas forte, que mostra todas essas facetas do personagem William Lee, alter ego de William Burroughs, e tudo que ele vivia na cidade do México, os encontros homossexuais, as drogas. Tem uma cena longuíssima no filme dele se drogando, dele injetando heroína, preparando a heroína e injetando. Todo esse ambiente, toda essa vida dandy, talvez, que ele vivia ali na cidade do México, em busca de algo mais, em busca de uma aceitação, em busca de saber quem ele é, em busca de uma nova persona. Tudo isso está dentro da história de Queer, e acho que essa busca dele pela ayahuasca faz parte disso tudo que eu falei. Uma busca por uma nova vida, uma busca pelo seu novo eu, uma busca por um amor, sim, pelo Eugene, e uma busca por um estilo de vida e para legitimar, de certa forma, esse estilo de vida que ele havia criado para si próprio, que ele levava adiante, que ele continuava levando adiante e nem sabia até onde ou até quando isso iria perdurar. E aí, quando eu terminei Queer, eu confesso pra vocês que eu fiquei com um dilema muito grande na cabeça, porque ao mesmo tempo em que é um filme baseado em uma história que parece ter muito o que dizer, e isso tudo que eu disse aqui é apenas um pouquinho do que eu queria dizer, eu não sei como dizer isso, porque a história é muito simples, não tem muito o que a gente falar além disso que eu acabei de falar, a não ser o fato de que a porção final do filme, a terceira parte do filme, que é quando eles tomam a ayahuasca, a interpretação disso é melhor eu deixar para vocês. Porque qualquer coisa que eu disser aqui, ainda mais sobre imagens, sobre coisas que são mostradas sob o efeito da ayahuasca, isso é uma coisa muito individual. Eu nunca tomei ayahuasca, eu não sei se vocês já tomaram, mas todo mundo diz que a viagem da ayahuasca é algo muito individual e uma viagem que envolve emoções, que envolve vivências individuais, muito da pessoa. Então eu bem acredito que aquelas imagens que a gente viu ali, que aquelas sensações, que tudo aquilo que aconteceu com eles, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu quero que vocês vejam isso na telona, tem a ver com as emoções que pelo menos o Luca Guadagnino e o roteirista, o Justin Kurtzkes, devem ter extraído do que eles achavam que era a vida do William Burroughs, ou pelo menos o que o William Burroughs deixou nas entrelinhas ali do livro Queer e do seu alter ego, William Lee, do que era a sua vida. No final das contas, Queer é uma grande autobiografia torta de William Burroughs. E aí a gente parte para o filme, a realização do filme e principalmente as interpretações. Eu acho que o Luca Guadagnino foi muito perspicaz em se ater ao livro, e todas as reviews, tô falando aqui de novo que eu não li o livro, mas eu tô me baseando em pessoas que leram e viram o filme e disseram que ele foi respeitoso. Ele não foi além do que está no livro, a não ser essa parte da viagem da ayahuasca que eu já expliquei aqui pra vocês. Agora, nada disso teria sido possível sem a performance magistral de Daniel Craig aqui em seu melhor momento no cinema, não tenho dúvida disso. Daniel Craig, se você não está ligando o nome à pessoa, é ele mesmo, o último James Bond, o James Bond mais recente, e é muito louco a gente imaginar o James Bond nesse papel, porque é um papel que o Daniel Craig se entrega completamente, é um registro completamente diferente do que ele fez com o James Bond. O Daniel Craig até disse que poderia ter filmado Queer enquanto estava interpretando James Bond, mas eu acho, na minha modesta opinião, que foi muito necessária essa pausa, que foi necessário que a gente
se desvinculasse um pouco da imagem dele enquanto James Bond pra gente embarcar nessa jornada que nos é proposta aqui pelo Luca Guadagnino, porque são muitas as cenas polêmicas aqui e eu não vou nem entrar em detalhes gráficos das cenas de sexo, e sim, elas existem, são várias cenas de sexo e o Daniel Craig se entrega a isso de uma forma comovente, eu diria. Não só o Daniel Craig, como também o Drew Starkey, que faz o Eugene Allerton. Os dois se entregam de uma forma bem comovente a essas interpretações, mas o Daniel Craig rouba o filme. E se você, depois disso tudo que eu falei, não tivesse interessado pelo filme, eu digo que vale a pena você assistir só para ver uma das grandes performances de 2024 de um ator que muita gente subestima. O Daniel Craig é sim um grande ator, mas muita gente o subestima pelo fato dele ter interpretado James Bond, e parece que interpretar o James Bond é qualquer coisa. Não é, é muito difícil você fazer um papel como o James Bond, mas aqui parece que é outro ator. Parece que a gente tem aqui só a casca, não é mais o mesmo Daniel Craig, a personalidade dele mudou, o que mostra que ele é sim um grandíssimo ator. Queria destacar também o Jason Schwartzman, que faz um papel ali de um dos amigos do personagem, do William, né, do Lee, ali na Cidade do México, e tá completamente diferente, mais gordo, barbudo. Eu não sei nem se ele engordou pra fazer esse filme, mas o fato é que ele tá bem diferente, num registro também completamente diferente. Agora, se a gente quer falar de registro diferente, então a gente tem que falar de Lesley Manville. Lesley Manville, que a gente tá acostumado a ver em papéis como rainhas, mulheres elegantes. Ela era a princesa Margaret da série The Crown, da última fase da série The Crown. Então vocês podem imaginar a elegância de Lesley Manville em fazer um papel como aquele. Aqui ela é a tal médica no interior da Amazônia, completamente desfigurada, com cabelo desfigurado. Olha, quando eu vi a Lesley Manville na tela caracterizada dessa forma, eu não consegui prestar atenção em mais nada. O filme mudou completamente pra mim, porque eu tava achando aquilo muito maravilhoso. É um registro completamente diferente, é um registro oposto ao que a gente está acostumado a ver. Aliás, pelo jeito, todo mundo nesse filme foi para um lado oposto do que a gente está acostumado. Todos os atores que eu falei aqui para vocês foram para lados opostos de performances que a gente está acostumado a vê-los, mas a Lesley Manville foi para um lado muito mais oposto. Ela foi alguns degraus, ela foi alguns quilômetros na frente. É impressionante você ver uma atriz como Lesley Manville se entregar dessa forma a um papel desse. Então é isso, eu gostei do filme, vou dar 3,5 estrelas pra ele. Não é um grande clássico, mas eu acho que, em função da dificuldade de se filmar, de se fazer um filme como esse e ser respeitoso à obra de um grande escritor como William Burroughs, eu acho que o Luca Guadagnino se deu muito bem. Luca Guadagnino, que é um obcecado pela obra do William Burroughs, em especial esse livro. Eu vi uma entrevista dele dizendo que ele leu o livro quando ele tinha 21 anos, e a partir daí ele começou a adaptar. Ele sempre soube que um dia ele iria filmar esse livro, e agora deu muito certo. Agora eu quero saber o que você achou de Queer. Você achou pesado? O que você achou da parte final da viagem de ayahuasca? O que você achou da jornada do personagem William, que é o William Burroughs ou William Lee? Você achou que a jornada dele foi coerente ao que nos é apresentado no início do filme? Conta pra mim, que eu quero saber. Você já sabe como falar comigo? É só mandar uma mensagem através do meu site, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Instagram, no Threads e no Blue Sky, ou através do YouTube. Coloque um comentário aí embaixo no YouTube, que eu tô sempre passando por aí e respondendo. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir.
Um grande abraço e até lá!